A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Umbanda, o seu programa dominical que vai ao ar das 20h30 às 22 horas, direto dos estúdios da Radiodifusora Caxiense. Você acompanha este programa pelo dial 1250 desta emissora. Este programa tem o patrocínio de Móveis de Face, empresa com 10 anos de experiência na construção de interiores. Móveis planejados, residenciais e comerciais. Orçamento gratuito. Localizada na Rua Fernão Dias, 285A, bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones 3228-0534 ou 9113-6430, ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica, venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço: Rua Tílio Andreassa, 3721, bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 9196-3511. E-mail gaval@sempresol.com.br. Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, achós para os seus orixás, sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço, Rua Guia Lopes 673, com teleentrega pelo telefone 3027 37 29. E-mail ervanariasaocarlos@gmail.com. O site www.ervanariasaocarlos.com.br. Brilho da Lua, transporte Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Rua Silveira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone 3228-8595. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade, mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado. Conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul.
Boa noite, caros ouvintes. Nesse momento passamos a transmitir, direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense, mais um programa A Voz da Umbanda. Hoje, domingo, 24 de fevereiro de 2013, contamos agora com 20 horas, 25 minutos e 40 segundos. Umidade relativa do ar em 63%, temperatura em 25 graus e 3 décimos. De forma excepcional, quem vos comunica hoje é Gustavo Diogum, que recebeu a incumbência de conduzir o programa e levar aos amigos ouvintes um pouco mais de informação, troca de conhecimentos e também receber dos ouvintes suas indagações e sugestões pelos telefones 32 21 26 58 e 32 21 7653. Repetindo, 32 21 2658 e 3221 7653. Ou também você pode nos enviar um e-mail através do contato vozdaumbanda@hotmail.com. Além desses canais de comunicação, o programa Voz da Umbanda pode ser sintonizado online pelo site da Rádio Difusora, qual seja www.radiodifusoracaxiense.com.br, clicando no link Escute Online. Também lembro nossos ouvintes que o programa detém sua página no Facebook, onde você pode curtir, deixar seu recado, enviar suas sugestões, além, é claro, de também poder pedir suas rezas e seus pontos. Hoje comigo aqui no programa tenho a presença na mesa de Evandro de Oxalá e Léo de Oxalá. Conto também com a presença de Daiane de Ossanha, que se faz presente aqui no estúdio. O programa está indo ao ar através do operador de áudio André Luiz. Evandro de Oxalá, suas considerações iniciais para mais este programa A Voz da Umbanda. Léo, boa noite, Daiane. É com grata satisfação que estou novamente realizando um programa com os meus colegas de mesa, onde teremos assuntos muito interessantes a serem debatidos e contamos com o auxílio dos ouvintes para enriquecer o programa. Sem dúvida, Evandro. Léo de Oxalá, tuas considerações iniciais. Boa noite, Evandro de Oxalá. Boa noite, Daiane de Ossanha. Boa noite, ouvintes. Sejam umbandistas, africanistas, kardecistas, católicos e simpatizantes em geral. Muito bem, Léo de Oxalá. Hoje, os temas principais do programa, será a discussão envolvendo o Parque Ecológico Reino dos Orixás e também, no segundo e terceiro blocos do programa, contaremos com a exposição relativa a essa linha de trabalho que é a linha dos pretos velhos, com a qual eu me identifico muito e espero que os ouvintes também possam compartilhar de alguns bons momentos aqui de discussão desses temas. Dando início aos trabalhos, é importante frisar que as religiões afro-brasileiras e de Umbanda têm a forte conexão com a natureza e seu terra, fogo, pedra, folha, todos os elementos na via com a natureza está presente na realização dos nossos filhos. Defendem o meio ambiente e estão sempre em sintonia. Destinar corretamente os resíduos evita a poluição dos arroios, rios, represas e ar ambiente é dever de todos. Essa é a inscrição interno de orientação e educação ambiental das religiões afro-umbandistas. Esse em conjunto pela Associação de Umbanda Caxias, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul também, e foi desenvolvido pelo nosso babalorixá Saul de Medeiros, Saul de Ogum, Sérgio Ubirajara, filósofo e ativista negro também aqui da nossa cidade de Caxias do Sul. Ele já circula desde 2008 e traz todas as orientações aqui sobre o Parque Municipal Reino dos Orixás, traz as orientações sobre rituais e a preservação do meio ambiente, informando o tipo de material adequado para ser utilizado, materiais orgânicos e inorgânicos, a forma de entrega, onde deve ser entregue, os locais para as oferendas, uso de velas, cigarros e charutos também. Tudo isso vem contendo dentro desse caderno de orientações. É importante a gente levar ao conhecimento
dos nossos ouvintes que esse caderno ele está disponível, não é, Evandro? Exatamente. Na Associação de Umbanda Caxias. Exatamente, Gustavo. O nosso ouvinte em Caxias e região, nós abrangemos as cidades de São Marcos, Nova Prata, Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa. Existem casas que são vinculadas à Associação de Umbanda Caxias nessas cidades também. O ouvinte que estiver nos acompanhando e desejar adquirir esse material, basta apenas entrar em contato com a Associação de Umbanda Caxias pelo telefone, código de área 54 3222 8163 e solicitar um exemplar desse caderno. Ele permanece ainda na sua primeira edição por ter sido um material muito bem desenvolvido, muito bem argumentado, e temos lá um grande número de exemplares a ser distribuído, não? E é importante frisar, Evandro, aos nossos ouvintes, que esse caderno de orientações ele é distribuído de forma gratuita. Exatamente. Ele não tem custo. Umbandistas, africanistas e simpatizantes que querem ter uma orientação podem ter esse material consigo. Levando em consideração também que ele vem orientando e trazendo a informação e localização do Parque Ecológico Reino dos Orixás. Não conhecem? É o local que foi destinado pela Prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com a Associação de Umbanda Caxias. Os canistas realizem seus rituais, suas oferendas, ofertas. E o parque está localizado no bairro Cruzeiro, na estrada que dá acesso a São Virgílio. A localidade de São Virgílio. Isso é logo no início ali da estrada que dá acesso à localidade de São Virgílio. O local é destinado justamente para que seja retirado dos logradouros públicos as oferendas e para que os adeptos e simpatizantes tenham possibilidade, medo, sem qualquer tipo de preconceito. Não vão estar expostos em uma praça, em uma esquina qualquer, realizando a sua oferenda, realizando exclusivamente para essa finalidade. Exatamente. No que o Gustavo tange o assunto acerca de poder realizar o seu ritual com liberdade e a devida tranquilidade. Aqui nós nos deparamos com a situação. É muito bonito você levar uma oferenda de frutas maravilhosas, coloridas, tudo isso perfeito. Mas tudo o que importa nessa oferenda é a sua intenção, a sua concentração. Não basta apenas, como diria eu, largá-la de qualquer forma. É necessário que ao fazer de coração, com as suas intenções focalizadas. E é claro, numa via pública, num parque, ou jamais isso vai ser possível. Sabemos que é a preocupação de assaltos, é a preocupação de que alguém possa estar vendo o que está sendo feito e recriminando. E exatamente com esse intuito, o Código Reino dos Orixás, se não me falha a memória, em 2011, o Pré-Fórum Social Mundial, contamos com a participação eu não sou da Brigada Militar, mas é exatamente responsável pela Patran, onde ele nos sinalizou que após dos orixás, as reclamações, as denúncias públicas decaíram a 70% terem deixado de reclamar, ou seja, ele é pequeno. Nossa luta constante de conscientização é para reduzir esse percentual ao mínimo necessário mesmo. Exatamente, Evandro. É importante frisarmos que a liberdade de culto ela está esculpida na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Mas mesmo assim, nós não podemos ir contra as regras municipais, contra qualquer determinação. E se a Associação de Umbanda prática, os praticantes devem utilizá-la. E ainda, nós batalhamos muito por... E não há melhor forma feitando aquele que não compartilha das nossas crenças e os nossos rituais. Sem dúvida, Evandro. Ninguém é obrigado também, né, a comprar oferendas em esquinas, em logradouros públicos, próximo a escolas e tudo mais. Então, se há o local destinado para isso, que seja feito esse local. E nós sabemos, porque frequentamos o local, estamos em também, tanto na guarida quanto na conservação desse local, aonde as pessoas procuram esse local. Ele é mantido pela Associação de Umbanda e pelos seus membros. A realização
de manutenções periódicas nesse local. Então você, umbandista, africanista, simpatizante ou aquela pessoa que achar uma oferenda, pode procurar sim o Parque Ecológico. Inclusive, o Parque Ecológico, realizamos a retirada de oferendas antigas que foram realizadas durante o mês e recolhimento de folhas, varrição de grama, corte de grama, todo um serviço de manutenção e jardinagem. Inclusive, nesse final de semana, fizemos uma reestruturação das pedras no local. Tudo isso para poder atender ou prestar esse serviço à comunidade afro-umbandista de Caxias do Sul, para que possa desfrutar da melhor forma possível do Parque Ecológico. Muito bem. Léo de Oxalá. Vale ressaltar que para fazermos uma oferenda devemos seguir, conforme o Gustavo Lhogum falou, as leis civis e também as leis naturais, né? Primando pelas práticas adequadas que devem ser tomadas na realização de oferendas. O local recomenda-se que o local deve ser limpo para que não se crie um depósito de lixo, né? É exatamente isso que a associação faz. A associação está sempre realizando manutenções periódicas. E para quem não conhece o local é de um local muito calmo, muito tranquilo, local que possibilita com que o africanista e o umbandista possa fazer a sua oferenda e possa estar concentrado naquilo que está se fazendo, sem se preocupar com quem está por perto, quem está olhando ou está... Enfim, é um local super adequado. E por isso, o uso de produtos, a natureza vai regenerar. Também é ressaltar que ao acender materiais que incluem o fogo, não haja perigo, evitar que seja feito muito próximo à vegetação, porque isso pode causar sérios danos e o próprio meio ambiente. O povo umbandista e africanista tem mudado muito em relação às oferendas e ao meio ambiente. A sustentabilidade é uma preocupação atual do mundo. Então temos que nos atualizar também. Muito aqui para o nosso ouvinte e para os demais aqui da mesa também, Evandro e Daiane de Ossanha, que a utilização de materiais recicláveis, né, ou materiais orgânicos nas oferendas, ele deve ser primado. Porque a natureza ela vai utilizar a energia, vai utilizar aquele material que está sendo entregue com a energia daquela pessoa que está ofertando, e também depois não deixará um rastro, não deixará contaminada a natureza. Qualquer tipo de tecido, até esse material que a Associação de Umbanda disponibiliza através desse caderno de orientações, ele traz o tempo de decomposição de alguns materiais. As velas, por exemplo. A vela, ela se decompõe em 2 anos. O papel, enquanto que o papelões há 4 meses para se decompor. Então, no momento que for utilizar um prato para fazer uma oferenda, não busque o prato de plástico, busque o papelão, o papel, que sejam recicláveis. Cerâmica, por exemplo, 500 anos para se decompor. Vemos que existem oferendas que são feitas exclusivamente com esse material, mas assim como ela é feita, deve ser feito o levantamento também. Seguinte cálculo: a cerâmica sem nenhum tratamento, simplesmente moldado e seco, um tijolo leva 500 anos para se decompor. Calculem a porcelana, que ainda por cima é tratada ao mesmo tempo de decomposição do vidro, talvez, Gustavo. Essa informação aqui, Evandro, até a questão do celofane que vem aqui, o vidro também, ele fica em até 1 milhão de anos. Veja a situação. Para se decompor. Então você já pensou, você vai lá, entrega, faz a sua oferenda, e esse vidro pode ficar na natureza até 1 milhão de anos. E na oferenda, o essencial, eu vou talvez me tornar repetitivo nisso, mas o essencial não é a plástica, a estética dela. É a intenção, é a energia,
é o que você deposita nessa entrega. São importantes. Mas muito além são as suas energias e as suas intenções. Portanto, um prato de papelão e um prato de plástico, opte pelo papelão. Na opção entre o papel celofane e o papel de seda, sempre o papel. Que pudermos, ao deteriorar do meio ambiente, povo de santo, povo que cultua as entidades, que cultua os orixás, porque lembremos que a natureza é a morada dos orixás. Nós temos nas matas Bará, Ogum, Ossanha, Oxum nos nossos rios, Iemanjá nos nossos mares. Então, um ambiente onde isso está poluído é a morte que se provoca, é uma dor, é um ressentimento que trazemos a esses seres. Quando o Evandro fala em bandeja, o prato de papelão, vale ressaltar que seja um papelão que não esteja lâmina, não seja aquele laminado. O papelão cru. Exatamente, o papelão cru. Pois o papel laminado, ele também vai levar um certo tempo para se decompor. Antigamente, os antigos, podemos citar os próprios pretos velhos, enquanto encarnados, a sua grande maioria tinham como religião o africanismo, né? E faziam as suas oferendas. E como eram feitas as suas oferendas? Não existia esse material que não se decompõe como existe hoje. Eles utilizavam muito as folhas de bananeira. Vale a pena a gente ressaltar que lá no Reino dos Orixás há um pé de bananeira bem na entrada, que o próprio dar essa folha para montar a sua oferenda. Não só a bananeira, existem outras plantas espalhadas pelo reino, cujas folhas muitas vezes são maiores do que os pratos que você consegue adquirir nas ervanárias ou em próprias lojas de festas e coisa parecida. É uma questão só de adequação, Evandro. Isso, aos nossos ouvintes e chás e alorixás que estão nos ouvindo aqui, saibam disso. O material que está sendo empregado na oferenda, na oferta, muitas vezes ele se torna irrelevante. O que importa é a intenção, a valia que está por trás dessa oferta que está sendo feita, seja aos orixás, seja às entidades da Umbanda, enfim. Não importa qual o ritual que está sendo seguido, mas sim que nós temos que preservar a natureza, nós temos que cuidar. E o Parque Ecológico Reino dos Orixás está lá justamente para isso, para que nós, umbandistas, africanistas, possamos também preservar a natureza e não ir contra as normas existentes. Nós não podemos, temos a liberdade de culto que não devemos seguir as leis existentes. Nós, muito pelo contrário, tendo em vista toda a perseguição que sofremos, nós temos que dar o exemplo. Até porque se nós ignorarmos essas leis, essas regras, essas normas de boa convivência também, Gustavo, não só por serem leis, mas de boa convivência, o respeito mútuo, nós estaremos dando força à ignorância da qual tanto nos reclamamos. Evandro, até trago uma informação aqui que estava me passando já para trazer esse dado aos nossos queridos ouvintes. O Reino dos Orixás, ele foi criado pela Lei 6.883, de 11 de dezembro de 2008, e foi sancionada pelo então prefeito. Essa lei, ela entrou em vigor no ato já da sanção pelo prefeito, e desde então os umbandistas já fechando praticamente destinada para suas obrigações, para suas oferendas. E não é porque nós cuidamos e estamos sempre presentes lá, mas o local está muito bonito, está muito bem cuidado. As pessoas que são as responsáveis, não posso aqui citar o nome de todas elas, mas as pessoas que são responsáveis por esse local, estão se dedicando para que esse local cada vez mais atenda às necessidades de todos os umbandistas e africanistas aqui de nossa cidade. E sem dúvida, Evandro, Léo e Daiane, nós sabemos que esse local ainda vai trazer, ainda vai mostrar outras facetas, vai nos dar ainda muito mais do que já deu.
Se me permite, Gustavo, então, dentro de nossos planos, ainda estaremos trabalhando em outras bem proporcionar que o reino dos orixás seja mais acolhedor, esteja mais propício ao uso dos afro-umbandistas de Caxias do Sul. E, se me permite ainda, eu gostaria de convidar ao nosso povo de santo da região que venha, visite, use o Parque Ecológico Reino dos Orixás, para que então aqueles 30% que ainda fazem parte de um número da Patran se resuma talvez, vamos dizer, a 1%. Essa é uma luta, Evandro. Essa é uma luta. Está lançado o desafio. Eu chamo de convite, nem um desafio, é um convite. Vamos usar. Vamos usar e preservar, não é, Evandro? E é importante lembrar e frisar que a Associação de Umbanda faz a limpeza dessa área do Parque do Reino dos Orixás. Uma vez de limpeza é destinada e faz o recolhimento de qualquer material que esteja lá no local. É feita a capina, a varrição, a conservação do local. Uma vez por mês é feito toda essa limpeza, quando não mais do que uma vez por mês também. Mas isso é importante. A Associação de Umbanda busca esse local em parceria com o poder público. Agora, Gustavo, já que mensalmente estamos lá fazendo essa manutenção, esse sim eu acho que vai ser um desafio que eu vou lançar. As casas que fazem uso para a entrega de suas oferendas, nos encontramos todo o último sábado do mês, às 8 horas da manhã, para fazer os serviços de manutenção. Nos sentiríamos muito honrados com as suas presenças. Sem dúvida, Evandro. Todos aqueles que utilizam também podem auxiliar na manutenção e conservação do reino dos orixás. Ele é nosso, não é, Evandro? Exatamente. Muito bem, caros ouvintes, agora contamos com 8 horas e 50 minutos, temperatura em 25 graus, umidade relativa do ar em 65%. Evandro, por favor, os nossos patrocinadores. Claro, porque sem os nossos patrocinadores não teríamos o programa. São eles: Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, Ervanária São Carlos, Escola de Teologia Umbandista, Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face e Serra Mar, Tecnologia em Galvanoplastia. A Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias com o apoio da Confurbras. Muito bem, vamos agora escutar alguns pontos e retornamos com a sequência do programa A Voz da Umbanda. Preto velho que veio de Angola, veio saravá no Gunga. Aê, 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 veio saravá no Gunga. Preto velho que veio de Angola, veio saravá no Gunga. Aê, 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 veio saravá no Gunga. Preto velho é pai Benedito, preto velho é João Serrador, preto velho é Chimango Toco que chega no reino Sarabuena. Preto velho que veio de Angola, veio Sarapá no Gunga. Aê, 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 veio Sarapá no Gunga. Preto velho que veio de Angola, veio Sarapá no Gunga. Aê, 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 veio Sarapá no Gunga. Preto velho é pai Benedito, preto velho é João Serrador, preto velho é Chimango Toco que chega no reino Sarabuena. Preto velho que veio de Angola, veio Sarapá no Gunga. Aê, 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 veio Sarapá no Gunga. Preto velho que veio de Angola, veio Sarapá no Gunga. Aê, 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 veio Sarapá no Gunga. Preto velho é pai Benedito, preto velho é João Serrador, preto velho é Chimango Toco que chega no reino Sarabuena. Preto velho que veio de Angola, veio Sarapá no Gunga. Aê, 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 veio Sarapá no Gunga. Preto velho que veio de Angola, veio Sarapá no Gunga. Aê, aê,
É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É, pai, que não é o vento que balança a folha. É, pai, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É, que não é o vento que balança a folha. É, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É, pai, que não é o vento que balança a folha. É, pai, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que não é o vento que balança a folha. É, pai, que não é o vento que balança a folha. É, pai, que não é o vento que balança a folha. Lá vem vovô descendo a serra, com sua rosária, com seu patuá, ele vem de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, com seu patuá, ele vem de Angola. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba sem querer. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba sem querer. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, com seu patuá, ele vem de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, com seu patuá, ele vem de Angola. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba sem querer. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba sem querer. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, é com seu patuá, ele vem de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, é com seu patuá, ele vem de Angola. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de... Eu quero ver, vovô, eu quero ver esse filho de Pemba sem querer. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, com seu patuá, ele vem de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua rosária, com seu patuá, ele vem de Angola. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba sem querer. O teu reino, banhar-me nas águas da paz. Muito bem, caros ouvintes, após ouvirmos esses belíssimos pontos, retornamos direto dos estúdios da Rádio Difusora com o programa A Voz da Umbanda. Hoje, domingo, 24 de fevereiro de 2013, contamos agora com 20 horas e 57 minutos, temperatura em 24 graus e 8 décimos, ar em 71%. Simples de um preto ou de uma preta velha, há uma sabedoria ancestral camuflada encarnado. Tal coisa é assim, para não nos ofuscarem com sua grandeza moral, para não nos sintamos humilhados ou diminuídos diante de tamanha experiência. Muito bem, com essa belíssima abertura, iniciamos esse bloco para conversarmos um pouco mais sobre os pretos e pretas velhas. É importante que na Umbanda, esclarecer que na Umbanda essas entidades são entidades elevadas, que se apresentam estereotipados como anciões negros, conhecedores profundos da magia divina e da manipulação de ervas. São excelentes mandingueiros, mestres dos elementos da natureza, os quais utilizam em seus benzimentos e trabalhos espirituais. Crê-se que, em referência à dor e aflição sofrida pelo povo negro durante a escravidão, a linha de Preto Velho
reflita a humildade, a sabedoria, a paciência e a perseverança. Não bravos ou necessariamente pretos velhos. Sua sabedoria e humildade são características e ensinamentos são profundos. Apresentam-se normalmente em seus banquinhos e afias, como eles costumam nos designar, não é? Seus banquinhos muitas vezes denominados como toco. Tocos, exatamente, né? São simples, palavras simples, gestos simples, mas porém muito sábios. A característica principal dessa linha é sua elevada orientação espiritual, mesmo demonstrando toda essa um pequeno leve, né, mas que já trouxe grande desconforto a nós umbandistas por tratarem-se de seres que falam errado, usam expressões antiquadas, mas os seus ensinamentos são extremamente profundos, né? Aqueles que os procuram oferecem conselhos, orientações espirituais, receitam tratamentos caseiros, banhos de ervas, chás, entre outros, seja para males do corpo, aqui o corpo físico, mas também do corpo astral e do espírito, né? Eles costumam utilizar nos seus trabalhos cachimbos, cigarros de palha e que utilizam eles como defumadores, né, para limpeza espiritual, e também utilizam muito as ervas. Uma das principais ervas utilizadas pelos pretos velhos é a arruda, a nossa companheira de vários e vários programas, inclusive de várias sessões públicas. É a arruda, uma planta de descarrego, de limpeza, que acredito não haver preto velho que não passe pelo seu galinho de arruda. Além da arruda, o guineta, os velhos costumam utilizar para limpeza, para descarrego dos consulentes, essas ervas, mas com preponderância, sim, da arruda, não é? Ao nosso ouvinte, Evandro, que preto é cor. Existe é um outro ponto que me chamou a atenção até durante a preparação do programa, que preto é cor e negro é raça, não é? Velho, ele acaba se tornando característico e consentindo apenas dentro do contexto da banda, né? Porque senão ele poderia ser utilizado até como uma forma criminal, não é? Nominar como preto velho, né, estaria tornando esse elemento pejorativo, né? Então, dentro do contexto, né, ele se torna utilizável, mas fora do contexto ele já se torna, né, um pouco desfocado. Acerca da denominação, Gustavo, que assim, preto velho é muito comum para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porém, nos outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, é mais comum você ver a denominação de pais e mães velhas. Isso, exatamente. Até alguma outra denominação que é utilizado é negro ancião, né? Então, pais velhos, mãe velha, ainda não é, Evandro? Mas como tu havias citado, mas é importante deixar claro ao nosso ouvinte e também conhecedor que é uma linha que eu tenho uma paixão incrível pelo trabalho que eles desenvolvem, principalmente pela humildade que eles apresentam em seus. Eles sentam, vão escutar, vão tentar buscar a solução. Quando não trazem a solução, eles vão te aconselhar e encaminhar a buscar essa solução. Eles são, na realidade, psicólogos astrais. Eles conseguem, como o Gustavo falava, resolver muitas vezes não os males do corpo, mas os males espirituais, de ordem espiritual. A humana, muitas vezes, tão sofrida, eles fazem um trabalho terapêutico tão louvável que a pessoa que muitas vezes está depressiva, tendenciosa, se demove dessa atitude e consegue um preto velho e tomar um novo rumo à sua vida. Os pretos velhos são espíritos extremamente evoluídos. Eles, se não a maioria, já em vida já tinham uma evolução, agora que estão prestando esse trabalho no plano astral. Como eles são psicólogos, numa consulta, numa sessão de umbanda, pode-se dizer que o preto velho ele faz uma espécie de uma rápida psicoterapia com o consulente, no qual
não existe saia calmo de uma sessão de Pretos Velho. Ele tem esse poder, essa humildade, essa força, essa sabedoria, amor, caridade. Ele consegue neutralizar o seu ódio, tudo aquilo de negativo que o consulente está consigo na sessão. Ó. Ele utiliza o seu cachimbo, alguns utilizam o cachimbo, né? E com o guiné e a ruda, que são as ervas mais comuns utilizadas pelo Preto Velho, ele costuma dar o seu passe no consulente, os miasmas, aquelas larvas astrais, enfim, toda aquela carga negativa que o consulente vem apresentar. E ainda deixa-o, conforme falei inicialmente, super calmo, tranquilo. Exatamente, Léo. A terapia realizada pelo Preto Velho não tem como você não se sentir calmo, não se sentir apaziguado daqueles temores, aqueles sofrimentos do cotidiano que a nossa atualidade nos impõe. E quanto ao que nós falávamos a respeito da sabedoria, eu vou ler um pequeno trecho do livro Aruanda, do Robson Pinheiro, que eu não consigo argumentar algo além de excelente, Gustavo, porque é um romance, mas todo romance sempre tem um fundo de verdade. E sim, se tratando de falar de Preto Velho, é praticamente uma psicografia. Neste pequeno trecho diz: disfarçados na aparência perispiritual de pais velhos, gozam de simplicidade e discrição. São muitas vezes antigos iniciados, sacerdotes ou hierofantes cujo passado está vinculado às remotas civilizações dos atlantes egípcios. Contudo, preferem o trabalho anônimo, se revelam em sua verdadeira feição espiritual, sem ostentar seus conhecimentos de um ancião negro. Por que isso? Porque a linha dos Pretos Velhos nada mais é do que simplicidade e humildade, meus caros ouvintes. Muito bem, Evandro. Registro aqui o contato do nosso ouvinte João Otávio, né? Ele está nos escutando nesse momento. Manda um abraço a todos da mesa. E nós retribuímos o contato também do João Otávio, que sempre nos acompanha, sempre nos escuta e sempre contribui muito com o programa. Deixa as suas sugestões, as suas perguntas aqui para nós. Um abraço para você, João Otávio, e sua família também. Seguindo o programa, é importante que existe esse preconceito com a linha dos Pretos Velhos, mas o Preto Velho, pela sua simplicidade, ele traz todo esse seu carisma. Eu, como já havia relatado anteriormente, sou apaixonado por essa linha de trabalho e tenho uma identificação muito grande com eles. E entendo que ela é um dos pilares também da Umbanda. Sem dúvida. Pela sua sabedoria, pela sua humildade, pelos ensinamentos. Como eu havia designado e falado anteriormente, nem sempre o Preto Velho é escravo. O desenvolvimento dele foi adquirido através de muitas passagens. Não só aqui no plano material, mas principalmente no plano espiritual, onde eles adquiriram todo esse conhecimento e hoje vem nos trazer esse alento, nos trazer esse conhecimento para que torne a nossa mais simples, assim como foi a vida deles também. O pensamento que me veio à tona hoje à tarde, Umbanda boa, não existe Umbanda boa, Umbanda ruim. Na preparação do programa, me deparei com alguns questionamentos em boa, não é, Evandro? E isso me chamou muito a atenção. Por que não é coisa boa? Não é? A Umbanda não existe. Nós voltamos a trabalhar aquele tema aonde o que é coisa boa e não coisa ruim. A Umbanda é caridade, é a manifestação do espírito para a caridade. Então, se o Preto Velho é um pilar da Umbanda, ele está prestando caridade. Então, ele é coisa boa. E como é que seria uma Umbanda sem o Preto Velho, Gustavo? Pois é, Evandro. Não sei. Não é Umbanda. Bom, ao meu ver, o Preto Velho também não deve haver espaço ao Exu. Seria uma Umbanda formada somente de caboclos. Gostaria que não entendessem como um desmerecimento a linha dos caboclos, pela qual eu tenho grande respeito. Mas há espaço
na Umbanda, a todo espírito que se propõe a trabalhar. Velhos são o maior exemplo. Mesmo que alguns não tenham sido escravos, pensemos então, vamos nos ater àqueles que foram escravos. Sabemos que na história do nosso Brasil colônia, até Brasil Império e uma parte do nosso Brasil República, a escravidão foi mantida, e esses, então, escravos anciões eram submetidos aos mais cruéis atos possíveis pelo homem branco. E se não me engano, há um texto que ressalta uma frase muito importante: branco surrava o preto, preto morreu por causa do surro do branco, agora preto vem trabalhar para ajudar o branco. Exatamente, parece uma contradição, não é? Contraditório ou não, eu ressalto a simplicidade de alguém que poderia ter se virado as costas e dizer: foram ruins para mim durante a minha existência, me surraram, me maltrataram, muitas vezes me sacrificaram no tronco, através dos açoites dos feitores, mas de forma alguma, mesmo tendo sentido grandes revoltas nesses momentos, eles retornam com uma única proposição: prestar o amor e a caridade àqueles que sofrem, aqueles que mesmo em vidas passadas foram seus algozes e que de forma alguma bondade ou alguma piedade demonstraram. Não, estão aí com o coração e os braços abertos, com um sorriso no rosto e uma boa energia a lhe passar. E toda a paciência que acompanha os pretos e pretas velhas. Paciência não dá nem para querer colocar, porque imaginem o que ele... Registro novamente o contato do nosso ouvinte João Otávio, aonde ele nos refere que os pretos velhos são muito acalmar os consulentes, né? E muitas vezes eles são discriminados. E realmente, Evandro, esse contato, até agradeço o João Otávio novamente pelo seu contato. A discriminação que ocorre pelos pretos velhos, talvez pela forma arqueada de incorporação, a forma de trabalho, a utilização de palavras muitas vezes atrapalhadas. Exatamente, Evandro. Então, isso não desmerece o trabalho que essas entidades. Um consulente que toma um passe por um preto velho, sem dúvida ele limpo, ele volta com a sua energia renovada, ele descarrega, ele leva uma palavra de conforto, sem dúvida, para a sua choupana. E algum amor no coração ele recolhe, e mesmo que esteja carregado, ouvido as palavras que gostaria de ouvir, mas ouviu aquilo que precisava. Exatamente. Ele se renova. Exatamente. Eles têm essa magia, esse poder de, pela simples conversa, pelo simples afago, transmitir uma renovação, uma esperança por algo novo, algo bom que vai se aproximar. Até complementando isso, o tema sobre os pretos velhos, eu gostaria de falar aqui sobre uma postagem de Facebook no qual é uma palavra de um preto velho que ele cita, complementando aquilo que o Evandro falou, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer, no qual o preto velho: lei para branco. Exatamente essa. Fui escravizado por branco, apanhei de branco, e hoje venho em corpo de branco para curar branco. Ou seja, com uma fala dessas, dá para se imaginar o grau evolutivo do preto velho. Gustavo, me remonta agora que o Léo comentou a respeito do Facebook. Existe entre as diversas páginas que tratam a respeito da Umbanda, uma que tem nos auxiliado bastante com as postagens na página, que é a Sabedoria de Preto Velho. Então o ouvinte que já nos acompanha na página Voz da Umbanda, que deseja também ter um pouco desses conhecimentos dos pretos velhos, basta lá, curta lá a página Sabedorias de Preto Velho. Muito bem, Evandro. Acuso aqui o recebimento de uma mensagem do nosso querido amigo e patrocinador Eduardo de Oxalá, proprietário da Casa do Lanche, aonde ele manda um abraço para todos aqui da mesa, e também nós mandamos um abraço para ele e sua esposa, Anice, lá da Casa do Lanche também. Acuso também o recebimento de uma mensagem aqui para o nosso amigo
Rodrigo, Manuela e Ezequiel. Além deles também, para a Ana. Mandamos um forte abraço para todos os nossos ouvintes, em especial então lá para a Casa do Lanche, para a Nice, para o Eduardo e também para o Rodrigo, Manuela, Ezequiel e a Ana, que estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço a todos vocês. Forte abraço e muito axé. Muito bem. Vamos agora, seguindo já com 21 horas e 16 minutos, temperatura em 24 graus e 8 décimos, umidade relativa do ar em 64%. Evandro, os nossos patrocinadores do programa A Voz da Umbanda. Exatamente, vamos aos nossos benfeitores, porque sem eles, não. Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, Ervanária São Carlos. A Ervanária São Carlos permanece com um horário de atendimento diferenciado, segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Escola de Teologia Umbandista, turma nova iniciando agora no mês de março. Se você ainda não conseguiu, faça sua inscrição através da Associação de Umbanda Caxias, 3222-8163. Gaval Elétrica Mecânica, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Ressalto que a Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias com o apoio da Confurbras. Muito bem, Evandro, vamos agora por Imbas e voltamos após com o programa A Voz da Umbanda. Olha a suia de curuco, olha a suia riu. É mãe, é pai, aiô, aiô. É mãe, é pai, aiô, aiô. Olha a suia de curuco, olha a suia riu. É mãe, é pai, aiô, aiô. É mãe, é pai, aiô, aiô. Olha a suia de curuco, olha a suia riu. É mãe, é pai, aiô, aiô. É mãe, é pai, aiô, aiô. Olha a suia de curuco, olha a suia riu. É mãe, pai, aiô, aiô. É mãe, pai, aiô, aiô. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha ver, quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega a pemba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de banda não pode tombar. Pega a pena, meu pai, risca seu ponto, que filho de banda não pode tomar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega ponto, que filho de banda não pode tombar. Pega a pena, meu pai, risca seu ponto, que faz. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pai Francisco que vem de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega a pemba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de banda não pode tombar. Pega a pena, meu pai,
ele vem pra seus filhos salvar. Pai Francisco que veio de Aruanda, ele vem pra seus filhos salvar. Pega peba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Pega peba, meu pai, e risca seu ponto, que filho de Umbanda não pode tombar. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, o cativeiro já acabou. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, o cativeiro já acabou. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, cativeiro já acabou. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, cativeiro já acabou. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, o cativeiro já acabou. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, o cativeiro já acabou. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva iaiá. Preto na senzala bateu sua caixa, deu viva ioiô. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, cativeiro já acabou. Viva iaiá, viva ioiô. Viva Nossa Senhora, cativeiro já acabou. Muito bem, caros ouvintes, voltamos com o programa A Voz da Umbanda. Após escutarmos esses belíssimos pontos, essas curimbas, hoje em especial em homenagem aos nossos queridos pretos e pretas velhas. Muito bem, agora contamos com 21 horas, 24 minutos, temperatura em 24 graus e 7 décimos, umidade do ar em 68%. Uma noite agradabilíssima aqui em Caxias do Sul, uma temperatura realmente ainda de verão, já nos praticamente no último mês agora de verão, já nos despedindo desse nosso curto e chuvoso verão nesse ano de 2013. Muito bem, Léo de Oxalá. Bom, eu trago aqui um material extraído do Jornal Nacional de Umbanda, que tem o seu site www.jornaldeumbanda.com.br. É um material que fala sobre o filósofo, é uma história que fala sobre o filósofo e o preto velho. Certo dia um filósofo adentra uma tenda de Umbanda e senta-se em um banquinho de um preto velho. Sua intenção era questionar, investigar, enfim, experimentar. Ao se sentar, o preto velho já sabia, mesmo assim saudou gentilmente e perguntou, em que o filósofo respondeu: meu preto velho, na era da biotecnologia, vemos vez mais nas pesquisas referentes à manipulação do material genético humano. Além disso, estamos na era do multiculturalismo, de forma que a diversidade, inclusive no sentido intelectual, se faz cada vez mais presente.
pergunto eu, o que um preto velho tem a dizer sobre assuntos de tamanha complexidade? Aí o preto velho responde: preto velho, com toda a sua calma, me sim, fio, vós Sunsê, tem uma palavra na boca, por causa de que é um homem letrado. Nego velho cá, nunca estudou, nem escrevinhou essas coisas. Mas daqui do meu cantinho, aonde os ventos de Aruanda tocam em meus ouvidos, recebo as notícias que vêm da terra. Vejo também com meus próprios olhos e presencio as lágrimas e sorrisos que brotam como flores e espinhos no âmago de meus filhos. Vou dizer a vós, Sunsê, uma coisa. Esse bichinho chamado biotecnologia, eu sei muito bem como funciona. Me sem fio. Bio vem do grego, bios igual a vida. Tecne e logos também vem de grego. Fio, logo, biotecnologia é o conhecimento sobre as práticas, entre parênteses, manipulação referentes à vida. Assim sendo, nego velho é a favor de tudo que respeita a vida, que é usado para o bem. O bem não só de si mesmo, mas de toda a humanidade. Uma faca pode ser uma ferramenta de cozinhar e ajudar a preparar um alimento. No entanto, a mesma faca pode ser uma arma para machucar alguém. Não é a ferramenta, mas sim o que se faz com ela que a torna perigosa para a humanidade. Pasmo, então o intelectual não sabia o que dizer. Tamanha a sua surpresa sobre tão sábias palavras. E não foi só isto. O conhecimento sobre até agora a origem das expressões que vêm do grego, aquela humilde entidade possuía. Por alguns segundos sentiu um misto de inveja e indignação, uma vez que se pensou em ser mais um conhecedor sobre as coisas da vida que o preto velho dizia. Daí então indagou: você acha que suas opiniões podem superar a luz da ciência? Este respondeu: fio, o que nego velho fala, nego velho comprova, pois esse nego velho vivenciou, caminhou na terra, que vós Sunsê pisa hoje. Sorriu, chorou, se emocionou, amou, como conviveu com homens de bem e também com homens de mal. Fez suas escolhas e por isso é hoje um espírito guia. E só pude aqui chegar porque acertei na maioria das escolhas que fiz. Naquelas em que não acertei, tive que vivenciar novamente até aprender, assim como vós na terra. Quanto aos estudos, esse nego velho aqui não frequentou escola na última encarnação, mas das muitas encarnações que tive, estudei e me formei. Em algumas até me doutorei. A medicina chinesa, a filosofia grega, a sabedoria hindu, tudo isso fez parte da minha evolução. Da matemática egípcia até eu pude aprender. E depois de aprender tudo isso, sabe qual o maior ensinamento a ter? Humildade. Por isso, doutor, vós me vês na aparência de um velho escravo brasileiro, semeador das raízes deste lindo país chamado Brasil, terra da diversidade, da multiculturalidade. Que cada um formule a sua moral da história. Porém, questione seus conhecimentos e veja se então alinhados com os propósitos de simplicidade, pois sem ela não se faz jus à bênção do saber.
nos trouxe esse belo texto intitulado O Filósofo e o Preto Velho. É importante essas considerações desse texto porque traz realmente a humildade, que é o princípio básico de trabalho dos pretos, a humildade em auxílio a todos aqueles que os procuram. Registro aqui também o contato do nosso amigo Maurício Diogum, proprietário e dirigente lá da Rádio Umbandeiros, que é nosso parceiro, sempre está gravando os nossos programas e disponibiliza no YouTube também os programas posteriormente. Se você quiser acessar os nossos programas aqui, a Voz da Umbanda, o Maurício Diogum disponibiliza no youtube.com/tem o seu programa pela Rádio Umbandeiros, sendo o contato da rádio é umbandeiros.rg10.net. Maurício, deixamos o nosso abraço a você e já externamos que logo queremos contar com sua presença aqui no programa também. Também que estaremos fazendo aquela visita surpresa, Maurício. Te prepara que uma hora dessas farás um programa com todos os umbandistas aí. Muito bem. Aqui de um contato de Rubilar Diogum. Disse que o nosso programa está muito bom e oferece um ponto de Pai Joaquim de Aruanda para todos os seus filhos da casa e frequentadores. Vamos ver se nós conseguimos já disponibilizar o Diogum e podemos já disponibilizar o ponto ao Rubilar Diogum, o Pai Joaquim. Que preteço Calunga, que chegou agora Calunga. Que preteço Calunga, que chegou agora Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. Agora Calunga, é Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. Que pretende Calunga, que chegou agora Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. É Pai Joaquim o Calunga, que veio da Angola Calunga. Muito bem, caros ouvintes, voltamos agora com o programa A Voz da Umbanda, direto dos estúdios da Rádio Difusora. Aí foi o ponto de Pai Joaquim, em homenagem ao Rubilar Diogum, que ofereceu esse ponto a todos os seus filhos e frequentadores da sua casa. Um abraço, Rubilar, aqui do programa A Voz da Umbanda e de todos os componentes da mesa. Muito bem, Evandro de Oxalá também nos traz um belíssimo texto, uma belíssima prece para finalizarmos o nosso programa aqui e irmos ao fim do nosso programa hoje aqui, A Voz da Umbanda. Evandro. Muito bem. O texto é Prece e Poema Pai Benedito de Aruanda. Já antecipadamente vou me desculpar se por algum acaso minha voz
ficar trêmulo ou algo assim, porque é um texto que toma de emoção a quem o está lendo. É de autoria do pai Ronaldo Linares. Meu bondoso preto velho, aqui estou de joelhos, agradecido, contrito, aguardando sua bênção. Quantas vezes, com a alma ferida, com o coração irado, com a mente entorpecida pela dor da injustiça, eu, oculto lá no fundo do meu eu, com bondade compassiva, me sussurravas: esperança. Quantas vezes desejei romper com a humanidade, olho por olho, dente por dente, e tu, escondido em minha mente, me dizias simplesmente que fere o coração a maldade e a traição, mas não lhe trará a solução. Para, pensa, medita e ofereça-lhe o perdão. Eu também fui humilhado, eu também me revoltei. Das savanas africanas, livre, num estado. Nenhuma oportunidade eu tive. Uma revolta crescente me envolvia intensamente. Porque algo me dizia que eu nunca mais veria minha Aruanda de então. Não ouviria a passarada, o bramir dos elefantes, o rugido do leão. Minha raça de gigantes, que tanto orgulho tivera, jazia despedaçada, nua, fria, acorrentada num infecto porão. Um ódio intenso, o meu peito não mandava uma grande tempestade, que Xangô com seus raios partisse aquela nave amaldiçoada, que matasse aquela gente que tão cruel se mostrara, que até minha pobre mãezinha, tão frágil, já tão velhinha, por maldade acorrentara. E Iemanjá, onde estava, que nossa desgraça não via, nossa dor não sentia, o seu peito não sangrava, seus ouvidos não ouviam a súplica que eu lhe fazia? Se Iemanjá ordenasse, o mar se abriria, as ondas nos envolveriam, ao meu povo ela daria a desejada esperança, e aos que nos escravizavam a necessária vingança. Porém, nada aconteceu. Minha mãezinha não resistiu e morreu, seu corpo ao mar foi lançado. O meu povo, amedrontado, no mercado foi vendido, uns para cá, outros para lá, e como gado, com ferro em brasa marcado. Onde é que estava algum que aquela gente não vencia? Onde estavam suas armas? Sim, nada acontecia. E a toda parte que olha, somente uma coisa mais de nossos corpos suados, de nossos corpos cansados. Era a senzala, era o tronco. O gato de 7 era a lida, era a colheita, que para nós era estafa. Quantas vezes, depois que o sol se escondia, lá no fundo da senzala, com os mais velhos aprendia que o nosso destino no fim não seria sempre assim. Quantas vezes me disseram que Zambi olhava por mim. Bem eu lembro de uma manhã que o rancor era grande, vi sair da casa grande a filha do meu patrão. Ingênua, desprotegida, meu pensamento voou. Eis a hora da vingança. Vou matar essa criança, vou vingar a minha gente e por isso morrer. Sei que vou morrer contente. E a pequena caminhava alegre, despreocupada, vinha em minha direção. Como a fera aguarda a caça, eu esperava ansioso. Minha hora era chegada. Eu trazia as mãos suadas. Nesse momento odioso, meu coração disparava. Vi o tronco, vi o chicote, vi meu povo sofrendo, apodrecendo, morrendo, e nada mais vi então. Correndo como um possesso, agarrei-a por um braço e levantei-a do chão. Porém, para minha surpresa, mal eu ergui a menina, uma serpente ferina, como se ora o próprio vento fere o espaço, errando por minha causa o seu bote. Foi tão fatal. Tudo ocorreu tão de repente. Tudo foi de forma tal que ali parado eu ficara, olhando a serpente que sumia no matagal. Depois, com a criança em meus braços, olhei meus punhos de aço que a deveriam matar, olhei seus olhos, seus lindos olhinhos, fez-me um gesto de carinho e eu estava emocionado. Não sabia o que falar, não sabia o que pensar. Meus pensamentos estavam numa grande confusão. Vi a corrente, o tronco, as minhas mãos que vingavam, enterrando o bote. Senti um aperto, minhas mãos não matariam. Não haveria vingança, permitiria que morresse essa criança. Assim o tempo passou,
De rapaz forte de antes, bem pouca coisa restou, até que um dia chegou e Benedito acabou. Mas do outro lado da morte encontrei nova vida, mais longa, muito mais forte, mais de amor e de perdão. Os sofrimentos de outrora já não importam agora, porque nada foi em vão. Fomos mártires nessa vida, dessa umbanda tão querida, religião do coração, da paz, do amor e do perdão. Muito bem, Evandro. Esse é mais um belo texto que foi trazido à mesa hoje, para que os ouvintes tenham conhecimento também da expressão dos pretos velhos, né? Isso é a humildade, isso é a caridade, isso é preto velho. Isso é de deixar os olhos lacrimejando, né? Isso é a expressão de preto velho. São as palavras que nos tocam o coração. Como eu disse, me desculpem, mas não tem como eu, particularmente, ler este texto sem, com os olhos marejados, ficar. Muito bem. Vamos já finalizando mais um programa A Voz da Umbanda. Léo de Oxalá, tuas considerações finais. Bom, chegando ao final de mais um programa, é uma honra e uma satisfação poder levar para vocês, ouvintes, um conhecimento, um debate melhor sobre essa linha dos pretos velhos e também sobre o outro assunto que nós tratamos essa noite, foi o reino dos orixás. Uma boa noite para todos. Muito bem, Léo de Oxalá. Agora, Evandro de Oxalá, tuas considerações finais. Muito bem, eu tenho só que agradecer a oportunidade de novamente estar num domingo compartilhando essa hora e meia com os nossos ouvintes e os meus colegas de mesa, hoje com a grata satisfação da presença da Daiane de Ossanha. Abrilhantou bastante a nossa sala, né? Principalmente tratando de um assunto que para mim é muito importante: natureza, Parque Ecológico Reino dos Orixás. E outro, essa linha tão maravilhosa dos pretos velhos. Agradeço a paciência dos ouvintes em nos acompanhar, porque muitas vezes nos atrapalhamos com o que queremos dizer, e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Próximo programa, desejo estar novamente falando de Umbanda, debatendo sobre esses assuntos tão contagiantes. Muito bem, Evandro de Oxalá. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que entraram em contato aqui com o programa hoje, em especial Rubilar de Ogum, João Otávio, ao Eduardo de Oxalá, a Nice, ao Rodrigo, Manuela, Ezequiel, Ana, o nosso querido amigo também Maurício de Ogum da Rádio Umbandeiros, a Ruth Bandeira, o André Silveira também, que nos acompanha sempre pelo Facebook, também ao nosso amigo lá de São Paulo, Elinho Rodrigues, também que sempre curte a nossa página no Facebook, a Mara Lúcia da Cunha, ao Roberto Júnior também, que deixa sempre as suas contribuições para o nosso programa A Voz da Umbanda via Facebook. Hoje encerraremos o programa A Voz da Umbanda e ao final deixaremos uma pequena homenagem aos pretos velhos, intitulada As 7 Lágrimas de um Preto Velho. Quero finalizar o programa de hoje agradecendo, além dos nossos caros ouvintes, a parte técnica na pessoa do André Luiz, que sempre nos dá o apoio aqui para o programa estar no ar. Quero agradecer aos meus companheiros de mesa, Léo de Oxalá, Evandro de Oxalá. Deixo um abraço à minha esposa Daiane de Ossanha e deixo o meu axé especial a todos os nossos ouvintes, meu saravá a todos, e que tenhamos uma excelente semana. Salve os pretos velhos. Foi uma noite estranha aquela noite. Estranhas vibrações penetravam em meu ser e me faziam ansiar por algo que pouco a pouco se definia. Era um quê desconhecido, mas senti-o como se estivesse em comunhão com minha alma e externava a sensação de um silencioso pranto. Quem do mundo do astral
emocionava assim meu pobre eu. Não soube até adormecer e sonhar. Vi meu duplo, ou corpo astral, transportar-se, atraído por cânticos que falavam de Aruanda, Estrela Guia e Zambi. Eram as vozes do espiritualismo que chamavam seus filhos de fé. E fui visitando cabanas e tendas onde multidões desfilavam, mas surpreso ficava com aquela visão que em cada um eu via. Em um canto, um triste pai preto chorava. De seus olhos molhados, esquisitas lágrimas desciam, e não sei porquê, contei-as. Foram 7. Na incontida vontade de saber, aproximei-me e interroguei. Fala, pai preto, dize por que externas tão visível dor. E ele, suave, respondeu. Estás vendo essa multidão que entra e sai? Das lágrimas contadas, distribuídas estão a cada uma delas. A primeira lágrima eu dei a esses indiferentes que aqui vêm em busca de distração, na curiosidade de ver, bisbilhotar, não creem nem descreem, sabem conceber. A segunda lágrima dei a esses duvidosos que acreditam desacreditando, na expectativa de um milagre que os faça alcançar aquilo que seus próprios merecimentos negam. A terceira lágrima distribuí aos maus, aqueles que somente procuram o espiritismo em busca de vingança, desejando sempre prejudicar seu semelhante. A quarta lágrima eu dei àqueles que pensam que nós, os guias, somos os veículos de suas mazelas e paixões e temos obrigação de fazer o que pedem. Pobres almas que da bruma ainda não saíram. Assim, vai lembrando bem. A quinta lágrima foi diretamente dada aos frios e calculistas. Não creem nem descreem. Sabem que existe uma força e procuram se beneficiar dela de qualquer forma. Não conhecem a palavra gratidão. Negarão amanhã até que conheceram o centro espírita. Chegam suaves, têm o riso e o elogio à flor dos lábios. São fáceis, muito fáceis. Se olhares bem seus semblantes, verás escrito em letras claras: creio no teu espiritismo, nos teus guias, mas somente se vencer o meu caso ou me curarem disso ou daquilo. A sexta lágrima eu dei aos fúteis que andam de centro em centro, não acreditam em nada, buscando apenas o aconchego e os conchavos. Seus olhos apresentam um interesse diferente. Sei bem o que eles querem. E a sétima lágrima, filho meu, notaste como foi grande e deslizou pesada? Foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os orixás. Fiz doação dessa aos vaidosos, cheios de empáfia, para que lavem suas máscaras e todos possam vê-los como realmente são. Cegos, guias de cegos, andam se exibindo com a banda, tal qual mariposas em torno da luz, que eles não conseguem ver. Olha-os bem, vê como suas fisionomias são turvas e desconfiadas. Observa-os quando falam doutrinando. Suas vozes são ocas, dizem tudo de cor e salteado, em uma linguagem sem calor, cantando loas, cânticos aos nossos guias e protetores,
em conselhos e conceitos de caridade, essa mesma caridade que não fazem, aferrados ao conforto da matéria e à gula do vil metal. Eles não têm convicção. Assim, filho meu, foi para esses todos que viste cair, uma a uma, as 7 lágrimas do preto velho. Então, com minha alma em pranto, tornei a perguntar: não tens mais nada a dizer, pai preto? E, daquela forma velha, vi um véu caindo, e num clarão intenso que ofuscava tanto, ouvi mais uma vez: mando a luz da minha transfiguração para aqueles que esquecidos pensam que estão. Eles formam a maior parte dessas multidões. São os humildes, os simples, e estão no espiritismo pelo espiritismo, na confiança pela razão. São os seus filhos de fé. São também os aparelhos ou médiuns, trabalhadores silenciosos, cujas ferramentas chama-se dom e fé, e cujo salário de cada noite é pago quase sempre com uma só moeda, que traduz o seu valor em uma só palavra: ingratidão. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá.